Grandes escritores. Francis Scott Fitzgerald. Ai, a década de 20, tempo das melindrosas, dos carros conversíveis, das festas sem fim. Após o final da Primeira Guerra Mundial, uma geração de jovens passou a viver tão livremente, adotando uma vida regada a bebidas e drogas ao som do jazz, que a década ficou conhecida como Loucos Anos 20. Foi um tempo de grande turbulência econômica, individualismo e o desejo de viver a vida e quebrar regras. Essa época viu nascer a Geração Perdida, nome dado a um grupo de jovens artistas ricos que viviam entre Nova York e Paris. Quem inventou esse nome foi Gertrude Stein, uma crítica literária americana criada na Áustria, respeitada no meio cultural europeu. Paris era então o centro cultural do mundo e o exílio dourado dos artistas que acreditavam que a elite cultural do planeta acontecia nos arredores do Quartier Latin, na margem esquerda do rio Sena. Faziam parte da Geração Perdida, dentre outros, Pablo Picasso, T.S. Eliot, Ezra Pound, Matisse, James Joyce, Ernest Hemingway, que até cita a Geração Perdida em sua obra O Sol Também Se Levanta, e um jovem casal totalmente inconsequente, talentoso e que chocou o mundo com seu comportamento. Zelda e Francis Scott Fitzgerald, o tema desta biografia. Ele nasceu a 24 de setembro de 1896 em St. Paul, Minnesota, nos Estados Unidos, filho de uma família de classe média de descendência irlandesa. Ele cresceu em Buffalo, Nova York, entre as pessoas da alta classe, cujo estilo de vida o obcecaria até os últimos dias. Aos 13 anos, já tinha escrito um conto de detetives que lançou no jornal da escola em que estudava. 2 anos depois, foi enviado para a Newman School, no estado de New Jersey, onde os professores notaram suas ambições literárias e o incentivaram a escrever. Prosseguiu seus estudos em Princeton, envolvendo-se em todos os eventos culturais realizados ali: teatro, debates políticos, literários, jornal estudantil e revista de humor. Em 1917, com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, abandonou os estudos e alistou-se, mas não chegou a servir na Europa. No exército, ele conheceu Zelda Sayer, uma jovem rica, uma Golden Girl, uma Flapper, que era o nome dado a moças livres demais que não se atentavam às convenções sociais. Ela dirigia em alta velocidade, dançava em cima de mesas e até nadava nua em público, ingeria bebidas alcoólicas, fumava, como se vê na foto, e fugiu de casa inúmeras vezes. Apaixonaram-se, mas ela não assumiu o romance por achar que ele não manteria o seu padrão social. Em 1920, Francis publica um livro de contos, Flappers e Filósofos, que não teve grande impacto, e o seu romance de estreia, Este Lado do Paraíso, um tremendo e imediato sucesso que o tornou conhecido e rico. Pediu Zelda em casamento e ela aceitou, e o mundo nunca mais foi o mesmo. O casal vivia uma vida muito louca, partilhavam o gosto por festas, glamour, bebida e viviam entre os Estados Unidos e cidades chiques da Europa. Ele disse uma vez: "Às vezes nem sei se eu e Zelda somos de fato seres humanos ou se somos personagens de um dos meus romances." Zelda nasceu em 1920, filha do juiz da Suprema Corte do Alabama, extremamente rica, mimada, totalmente livre. Em 1921, nasceu a única filha do casal, Frances Scott Fitzgerald, nome muito parecido com o do pai, o que fez com que a menina fosse chamada pelo apelido Scotty. Em
1922, ele escreveu Os Belos e os Malditos, mesmo ano em que publica Os Contos da Era do Jazz, onde está O Curioso Caso de Benjamin Button, transformado em filme em 2008, com Brad Pitt no papel principal, que é um dos mais famosos contos do Scott Fitzgerald. Em 1924, durante a Lei Seca, eles se mudam para a França, retomando 7 anos depois. E em 25, escreve sua obra-prima, O Grande Gatsby. Pela sua fama, os Fitzgerald mantinham seu estilo de vida, apesar das recorrentes dificuldades financeiras causadas pela péssima administração do dinheiro. Em 1930, Zelda começou a demonstrar sintomas de uma esquizofrenia que a levaria a ser internada muitas vezes até o final da vida. Nas clínicas por onde passou, ela escreveu contos e um único romance chamado Esta Valsa é Minha, mas não teve sucesso. Em 1934, Scott lança o belíssimo romance Suave é a Noite, cujo tema central é o próprio casal, um marido alcoólatra e uma esposa com problemas mentais. Como o livro não fez muito sucesso, ele obrigou a aceitar um trabalho como roteirista de filmes em Hollywood. Iniciou ali um romance com a produtora Sheila Graham, muito parecida com ele, a quem chamavam de o Gatsby de saias. Ele faleceu em 1940, aos 44 anos, de um ataque cardíaco fulminante, tendo deixado um livro inacabado, O Último Magnata. Zelda faleceria em 1948 num incêndio no sanatório onde ela estava internada na Carolina do Norte. Ambos estão sepultados no jazigo da família no estado de Maryland. Nos longos anos 20, Scott Fitzgerald surgiu como uma das vozes mais audíveis do período. Na literatura em que o jazz, o álcool e as drogas eram companheiros regulares, o autor brilhava nos palcos de festas, mas se perdia nos problemas pessoais, no alcoolismo e na doença de Zelda. Os Fitzgeralds representam o rosto dos anos 20, marcados pelo glamour e pela tragédia, que se envolveu numa espiral que acabou de forma trágica para ambos. A história de amor dos Fitzgerald foi um conto de fadas com final trágico. As cartas que trocaram revelam um romance extraordinário, vivido na exuberante década do jazz, cabarés esfumaçados, conversíveis, saguões luminosos de hotel, que serviram de matéria-prima para quase tudo o que escreveram. Transformado em celebridade da noite para o dia aos 23 anos, seus romances perderam o encanto com a grande crise de 29, que terminou não só com a era do jazz, mas também sacudiu toda a economia americana e mundial. Em 36, doente e alcoólatra, Fitzgerald escreveu: "A vida é todo um processo de demolição. Existem golpes que vêm de dentro, que só se sentem quando é demasiado tarde para fazer seja o que for. E é quando nos apercebemos definitivamente de que, em certa medida, nunca mais seremos os mesmos." Maiores obras. Este Lado do Paraíso, de 1920. O livro é um retrato daquela geração. Ele vai lançar Scott Fitzgerald como um dos grandes escritores da moderna literatura norte-americana. O protagonista, Emory Blaine, é um narcisista mimado, egocêntrico, tratado como um bebê pela mãe. Ele despreza os colegas que não são da mesma classe social e diz que o egoísmo é uma parte intrínseca de seu ser. Ele afirma que o reverso do sonho é a tragédia e que o sucesso é a véspera do fracasso. Ele tenta viver o sonho americano, que é enriquecer e se dar bem. O pai ganhava muito dinheiro, mas a esposa gastava tudo que podia, sem nenhum discernimento ou preocupação, o que leva a família à miséria. Quando Emory vai para a universidade, ele arruma amigos e gasta muito, tudo
o que os rapazes da sua classe social também faziam naquele tempo. Ele se apaixona por uma garota chamada Rosalind, mas ela não corresponde de medo de perder todo o seu glamour e a vida social que ela tinha. Considerava Amory inferior a ela. No final, o jovem que um dia fora rico e mimado deixa secar sua fonte de riquezas e decide aderir ao socialismo, não por verdadeira filosofia ou ideologia, mas por não ter outra opção. Sozinho, abandonado, sem carro, ele acaba pegando carona com um homem que tinha perdido um filho, que era amigo de Amory. Mas o homem ainda desfruta de sua riqueza, não parece entender nem querer entender a base daquilo tudo que Amory lhe explica. O romance, enfim, é uma crítica feroz ao American Way of Life, aquele em que as pessoas procuram enriquecer, seja como for. O Grande Gatsby, de 1925, não teve sucesso imediato, sendo reconhecido apenas em 1945 com a segunda edição. Aí sim ele se transforma em peça de teatro, filme, um clássico norte-americano. As duas mais recentes versões em cinema têm Robert Redford e Leonardo DiCaprio no papel de Gatsby. A ação se passa entre Nova York e Long Island em 1922 e é uma crítica ao sonho americano. A década de 20 tinha visto uma prosperidade nunca conhecida nos Estados Unidos, ao mesmo tempo foi criada a Lei Seca, que proibia a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas, mas que criou uma legião de milionários pela venda ilegal e o aumento do crime organizado. O narrador da história é o Nick Carraway, um jovem comerciante que conta a história em flashback. Ele conhece o seu vizinho, o Jay Gatsby, um bilionário que dá festas animadas em sua mansão, recebendo a nata de Long Island e de Nova York. A fortuna de Gatsby é motivo de mistério. Alguns acham que ele é um contrabandista de bebida alcoólica, o que vai se confirmar no final. Morando nas imediações, existe o casal Buchanan, Tom e Daisy, que vem a ser prima de Nick. Ele descobre que Gatsby só fazia aquelas festas na esperança de que Daisy, seu antigo amor, fosse a uma delas. Daisy e Gatsby começam a ter um caso após um encontro arranjado por Nick, a pedido do Gatsby. Mas quando Tom, o marido traído, descobre, ele arma um esquema, confronta Gatsby, acusa-o de ser contrabandista e então coloca o casal contra a parede. Gatsby e Daisy decidem ir sozinhos no carro dele até a casa para chegar a um fim nesse impasse. No meio do caminho, entretanto, Gatsby acaba sendo acusado pelo atropelamento e morte de Myrt, amante de Tom. Foi uma armação, já que Daisy é quem dirigia o carro. Ela, se sentindo muito culpada e com medo, se refugia com o marido e abandona Gatsby. Wilson, o viúvo, fica sabendo que o carro que atropelou a esposa era do Gatsby. Então ele o procura e mata na piscina. Vão apenas 3 pessoas ao seu funeral. Nick, o amigo, o pai de Gatsby, que conta que o menino teve uma infância muito pobre, e os Olhos de Coruja, que era um senhor que estava sempre nas festas, mas que se isolava na lindíssima biblioteca da mansão. Curiosidades. Zelda e Scott eram frequentemente convidados a festas, porém, sem nenhum motivo aparente, um dia não foram convidados para uma delas. Foram assim mesmo, e na entrada passaram a latir como cachorros. Convidados a entrar, o casal se sentiu tão à vontade que Zelda subiu e tomou um banho na banheira da casa. Quando a filha nasceu, ao tê-la em seus braços, Zelda disse: "Espero que ela seja linda e boba, porque o mundo só tem lugar para mulheres assim." Numa festa, por se achar entediada, Zelda acionou o alarme de incêndio, mobilizando o corpo de bombeiros que chegou com um grande contingente.
Mas ao perguntar onde estava o fogo, Zelda respondeu: bem aqui, apontando para o próprio coração. Uma vez o casal foi de pijamas a uma festa. Em determinado momento, Zelda o retirou e dançou nua sobre a mesa. O Grande Gatsby está classificado em segundo lugar na lista dos 100 melhores romances do século XX, da editora americana Modern Library. No final de sua obra Belos e Malditos, Fitzgerald refere-se a si mesmo escrevendo: sabe que esses novos romances me cansam? Meu Deus, em todos os lugares onde vou, alguma moça tonta me pergunta se eu li Este Lado do Paraíso. As nossas moças são assim mesmo? Estou farto deste realismo de má qualidade. Eu acredito que há espaço para o romantismo na literatura. Se você quiser ver cenas reais da família Fitzgerald, acesse esse link aí em cima. Lá você vai ver a Zelda passeando no jardim, o casal brincando com a filha e Francis escrevendo Grande Gatsby numa escrivaninha do jardim. Em 2011 foi lançado o filme Meia-Noite em Paris, de Woody Allen, sobre a geração perdida. Todos eles aparecem ali. O casal Fitzgerald, Ernest Hemingway, Pablo Picasso e outros.